Irmãos, nós vamos fazer esse mês de novembro está sendo, aliás, esses últimos meses têm sido meses atípicos, né? Esse talvez tenha sido um daqueles anos, né, com muitos feriados, né? E então nós fizemos algumas mudanças no mês de outubro e novembro, algumas adaptações, e hoje vai ser mais uma dessas maneiras diferentes da gente conduzir o culto. Mas antes então da gente continuar, eu vou pedir que a gente esteja relembrando aqui, né, de algumas pedidos de oração, de alguns agradecimentos. Então agradecer pela vida da Márcia, que depois da cirurgia aí, então se vocês forem cumprimentá-la, sempre do lado esquerdo, né, o lado direito está contundido ainda. Ela fez a mesma cirurgia que o João fez no braço, então ela está ali se recuperando, né? Então vamos orar depois para que Deus esteja restaurando totalmente. Essa semana o Pedro saiu do hospital, passou por mais uma batelada de exames, de procedimentos. Então, graças a Deus, ele está fazendo o tratamento em casa. Então, tentando vencer essa bactéria aí que pegou no joelho dele, estava dando bastante trabalho, né? Então, vamos orar depois para que Deus esteja também trabalhando na vida do Pedro aí, acabando esse momento aí de recuperação. Hoje nós tivemos a notícia então que a Stephanie, de 35 semanas, rompeu a bolsa dela à noite e estava programado para dia 28 aí de dezembro. Nasceu hoje então a Luísa. Então nós vamos orar para que Deus esteja trabalhando também na restauração da sua vida, na recuperação da sua gravidez, e também pela vida da Luísa, que eu ainda não recebi notícias de como que estão os exames e tudo mais. Nós vamos orar também por isso. E orar pela vida do irmão Sérgio. Na quarta-feira vai passar por um procedimento cirúrgico também, uma cirurgia de hérnia. Então vamos orar pela vida dele, para que esteja se restabelecendo também o quanto antes. Sei que tem muitos irmãos aí com seus sofrimentos, seus problemas, suas lutas. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que esteja tomando nas suas mãos cada um desses pedidos. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é um Deus grandioso, majestoso, que está conosco nos nossos momentos de luta, nas nossas tribulações. O Senhor está conosco, Senhor, nos momentos em que podemos celebrar também as nossas vitórias, as nossas conquistas. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira especial o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Dá-nos, Senhor, a percepção, a visão, o conhecimento, Pai, de que em todas as coisas o Senhor tem um grande propósito. Sabemos que irmãos aqui têm passado por lutas, por tribulações. Pessoas, ó Pai, estão enfrentando dia após dia, Senhor, momentos de luta e de tribulação. Por isso pedimos que esteja trazendo este conforto a cada coração, trazendo, Senhor, a certeza de que de uma maneira especial o Senhor nos ama, nos conduz, nos orienta e nos dá, Senhor, uma convicção que se renova a cada dia, porque sabemos, ó Pai, que a Tua misericórdia que se renova, por isso a nossa esperança se renova diante dos Teus grandes feitos. Esteja conosco agora, Senhor, na nossa reflexão, na nossa meditação, para a Tua honra e Tua glória, nós te louvamos. Amém e amém. Irmãos, eu só compartilhei com o Mateus um conflito que eu estava, mas eu tomei a decisão de seguir o fluxo, o padrão daquilo que foi planejado, né? Geralmente as séries de estudos duram 3 semanas em média, e aí no último final de semana eu passo o pastor Marcelo pregar, uma outra pessoa, o Júnior pregar, e sempre uma outra opção da gente não seguir a série. Só que esse mês então eu vou estender uma semana a mais a série de estudos. Na verdade, eu preparei duas mensagens para hoje, mas eu vou seguir aquilo que eu tinha feito no planejamento. Como a gente faz o planejamento, esquece às vezes dos feriados, né? O que eu vou falar hoje seria muito importante que toda a igreja ouvisse, mas eu vou seguir o fluxo, eu não vou me adaptar ao momento, né? Muita gente faltou, mas não importa. Importa que o que nós vamos aprender hoje, nós vamos reforçar na semana que vem com outra mensagem, um outro estudo, uma outra abordagem daquilo que a gente aprendeu nesse mês de novembro. Então, eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo de número 18. Só para a gente, enquanto você abre, eu vou fazendo uma reflexão, uma revisão, né?
Então, nessas últimas 2 semanas, nós trabalhamos de uma forma diferente, né? Nos nossos estudos. Eu contei algumas histórias de personagens da Bíblia que são conhecidos, mas não são personagens de primeira grandeza, né? Eu usei essa expressão não porque eles são menos importantes, mas são personagens que de alguma forma não são estudados com frequência. Então, o título da série é Histórias de Deus na História. Como Deus vem atuando na história da humanidade, como Ele vem agindo na vida de pessoas comuns, exercendo a sua soberania, fazendo com que os seus planos, os seus sonhos, os seus direcionamentos vão acontecendo, ocorrendo de uma maneira especial, né? Então, na primeira semana, nós falamos sobre a condução soberana de Deus, usamos a vida de Esther e de Mardoqueu, e vimos como Deus conduziu soberanamente a história do seu povo por meio da vida de Esther e de Mardoqueu. Na segunda semana, semana passada, nós falamos sobre a individualidade do chamado de Deus. E como que a gente abordou essa individualidade? Nós vimos na vida de Zacarias, de Isabel e de João Batista, como cada um deles teve uma experiência diferente com Deus, né? A Zacarias, Deus revelou os seus planos grandiosos. A Isabel, ele revelou a experiência da maternidade, como é um Deus que traz bênçãos para as nossas vidas pessoais, e como essa bênção pessoal de Isabel tinha tudo a ver com o plano eterno de Deus, que se executou na vida de João Batista, como aquele que seria o profeta que prepararia a vinda do Messias. Então nós vimos que Deus age de maneira diferente na vida das pessoas e também nos momentos em que nós estamos passando. Muitos de nós, nos momentos de alegria, de tristeza, de tribulação, nós podemos experimentar o Deus que age de maneira específica, né? Então, nós vimos isso na semana passada. Nós chegamos então no dia de hoje e nós vimos histórias individuais, mas hoje eu vou fazer invertido. Eu vou começar com uma abordagem e vou terminar com uma história. Então, se você pensar, por exemplo, na expressão humanismo, se você discorrer sobre o significado da palavra humanismo, você vai encontrar inúmeras vertentes, né? Basicamente, a gente vai de uma maneira não filosófica, não sociológica, mas aquilo que a gente entende como humanismo, se a gente pensar numa sociedade humanista, a gente vai definir mais ou menos como uma sociedade que interpreta o mundo a partir da vida humana, a partir do homem. Mais do que dar valor à vida, a mentalidade humanista vê o próprio homem como meio de interpretação de toda a história da humanidade. Quer um exemplo? Hoje a gente fala muito sobre a vida ser um valor supremo. Mas eu vou provocar você numa questão. Para a Bíblia, a vida não é um valor supremo. Porque se fosse, Paulo talvez não teria dito, para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, eu não estou dizendo que a vida, na visão humana, não seja o valor máximo. Mas eu estou dizendo que, se nós olharmos a vida e a humanidade pelo prisma divino, a eternidade e o próprio Deus estão acima da própria vida humana. Então, quando a gente vê assim, mas uma criança morreu, ok, como seres humanos nós sofremos. Mas aos olhos de Deus, a morte de uma criança não tem o mesmo peso que tem para mim e para você. Mas numa sociedade humanista, o homem é sempre a chave para interpretar todas as coisas. E aí, dentro da filosofia humanista e os seus desdobramentos, nós vemos variações éticas, variações racionais, né? Por exemplo, a ciência questiona
até mesmo, é engraçado porque existe um choque, né? Em alguns momentos o homem é a base de tudo. Em outros momentos, mais vale matar um, né, numa filosofia utilitarista, numa ética utilitarista, matar um para salvar vários. Né? Em outros momentos, vale a pena experiências científicas com seres humanos. Então veja só, a gente vive num conflito para entender se de fato o homem é ou não é a base para a interpretação do mundo. Quando nós olhamos para os humanistas ateus, agnósticos, né? Deus ele não entra na história como uma possibilidade de ingrediente para refletir sobre a vida. Mas quando você entra no humanismo que professa Jesus Cristo como Senhor, nós vemos pessoas que acreditam que é totalmente possível ter fé em Deus e fé no homem. Fé em Deus e também entender o homem como uma chave de interpretação da história. O fato é que a Bíblia destaca o quanto Deus nos ama, o quanto Ele se importa conosco. De fato, Deus nos ama, Deus se importa conosco, mas isso não significa que nós sejamos a coisa mais importante do universo. É difícil a gente não pensar que no nosso dia a dia, muitas vezes, nós acreditamos em Deus, mas nós desprezamos algo fundamental. Deus é maior do que nós. Os planos de Deus são maiores do que nós. Nós não somos a chave de interpretação da história. Quando nós partimos para o movimento evangélico, é muito comum enxergarmos atitudes e ouvirmos frases que trazem o homem para o centro de todas as coisas. A linha entre o amor de Deus para cada um de nós, que anima a pessoa, as mensagens que trazem para a consciência de cada um de nós que nós somos importantes para Deus, que Deus nos ama acima de todas as coisas, que Ele tem um plano para nós. A linha é muito tênue entre a valorização do amor de Deus por nós e a exaltação do homem, onde você tem direito de todas as coisas, e eu também. Então, a gente precisa entender essa divisão, essa linha muito sutil entre o amor de Deus particular por nós, mas também a certeza de que nós não devemos e não podemos ser exaltados. A primeira coisa que eu queria ver com vocês é a questão de Cristo e do seu reino, né? Então, quando a gente pensa em Cristo e no reino, quando nós falamos que uma igreja e os seus ensinamentos são cristocêntricos, que põem Cristo no centro, nós queremos dizer que nós reconhecemos Cristo como o princípio e o fim, o primeiro e o último, em quem toda a história está fundamentada. Ele estava no princípio com Deus e como Deus, criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele se inseriu na história, vivendo entre nós, morreu como homem, sem pecado, sacrificado como Cordeiro Santo e ressurgiu para nos proporcionar vida e vida abundante. Ele morreu como homem, ressurgiu como Deus e nos proporciona vida eterna. E todas as coisas da história convergem em Cristo, se encerram com a sua vinda, a segunda vinda, as bodas do Cordeiro, o momento em que a igreja, chamada noiva de Cristo, se encontrará com o noivo, que é Deus na figura do Filho, o próprio noivo. A obra que ele começou e que toma forma com a primeira vinda é chamada de reino de Deus. Quando Cristo vem pela primeira vez, ele passa a implantar o seu reino, e há uma expressão teológica que nós dizemos, que quando Jesus diz que se acontece determinadas coisas, eis que é chegado o reino está sendo implantado, ele já está entre nós, mas ele ainda não é completo. Então a gente usa a expressão, o já e o ainda não, ou seja, Deus está atuando na história para a construção do seu reino, e Ele nos convoca para fazermos parte deste reino, não simplesmente como aqueles que assistem à implantação, mas como aqueles que fazem parte da implantação desse reino até a segunda vinda de Cristo, as bodas do Cordeiro, quando todos nós estaremos definitivamente na presença do Senhor. João 1, de 1 a 3 e 14 diz então, no princípio era
aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode passar? Mais 2 versículos. Nós cantamos agora pouco esse cântico, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Pois veio de Jesus, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E por fim, Lucas 8:1 diz: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Tem uma música que eu ouvi recentemente, eu gostei da letra, não gostei muito da melodia e tal, mas a letra diz que nunca foi sobre nós. Isso é extremamente importante para o nosso estudo de hoje. Quando a gente olha para a história da criação e da redenção, a gente sempre acredita assim, nós devemos proclamar as boas novas. Ok, legal. Para que outras pessoas se convertam. Isso é totalmente verdade. Mas lembra da linha tênue? Mas não significa que tudo foi por causa de nós. Tudo é por causa de Cristo e do seu reino. Ele não vem simplesmente para você. As bodas do Cordeiro não são as bodas em que você individualmente corre na frente de todo mundo e abraça Jesus Cristo como se você fosse a própria noiva. Jesus vem restaurar um povo. Ele vem chamar um grupo de pessoas que optaram em dizer sim a essa proposta. Então, quando a gente fala que nunca foi sobre nós, o fato é que tudo é por causa de Cristo e do seu reino. Cristo veio salvar pessoas, mas ele veio formar um povo, né? Nas bodas do Cordeiro, Cristo se unirá ao seu povo e não a você. Isso significa que individualmente, apesar dele nos amar individualmente, ele nos chama para fazer parte de um povo. Não há relacionamento individualizado com Deus na eternidade. O relacionamento com Deus é o relacionamento de Deus com o seu povo. Não há destaque, não há brilho individual, mas há a certeza de que ele nos ama como povo. Então, segunda coisa que eu queria ver com vocês é que servos não têm luz própria. Servos não têm luz própria. O grande problema das correntes humanistas e de outras é que nós estamos viciados na ideia de que indivíduos precisam brilhar. Nós estamos viciados na ideia de que indivíduos foram chamados para brilhar. Eu não estou aqui desprezando o fato de que é normal termos vencedores e perdedores, por exemplo, em competições esportivas, em vestibulares, até mesmo em gincanas bíblicas. É normal que nós tenhamos aquele que saiba mais, algum que saiba menos. Mas nós precisamos entender que diante de Cristo e do seu reino, nós não podemos ter servos promovendo-se e sendo promovidos como se fossem pessoas com luz própria. Servos não possuem luz própria. Servos refletem a luz daquele que os tirou das trevas. Então, nós somos incapazes, e seríamos como se olhássemos para o sol e para a lua, né? Seria um exemplo simples. A lua tem luz própria? Sim ou não? Tem, Francisco? Quem que dá aquela luz, aquele brilho para a lua? O sol. Então é como se nós fôssemos aqueles que, pelo reflexo do próprio Cristo em nós, então nós passamos a brilhar como luzeiros numa sociedade que está em trevas, mas não porque temos luz própria. Logo, o estágio mais alto, né, estarmos aqui, chamarmos o altar, né, aqui o altar onde o pastor sobe, poucas pessoas podem subir, houve um tempo em que isso era muito comum, né? Então, se isso era comum, chegou uma época que eu começava a pregar daqui de baixo, né? Por quê? Porque servos não têm luz própria. Eles podem ter, pela graça de Deus, dons para exercer na condução do povo, mas eles não têm luz própria. Nada do que nós fazemos
para Deus é sobre nós, mas sobre Cristo e sobre o seu reino. Quando eu penso assim, irmãos, o meu comportamento é impactado. Mas quando nós pensamos diferente, quando eu interpreto o mundo pela minha vida, pelos meus sonhos, pelo meu orgulho, eu passo a mirar, a competir, eu passo a observar a vida como o império que eu estou plantando. E sabe o que é o pior? Muita gente cria impérios e coloca, é tudo para Deus. Se for tudo para Deus, conforme Jesus disse, nós temos que aprender a lavar os pés uns dos outros. Ele, sendo o sol da justiça, com luz própria, lavou os pés dos seus discípulos. Irmãos, servos não têm luz própria. E o que nós vemos no movimento cristão, e eu não estou falando só evangélico, mas de maneira geral, é muita ênfase no indivíduo. Nós precisamos que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. Foi isso que João Batista disse, que ele não era digno. Ele veio como o maior dos profetas da sua geração, conforme palavras do próprio Jesus. Dos nascidos de mulher integralmente, João foi o maior. E João disse, porém, depois de mim vem aquele, o próprio Cristo, de quem eu não sou digno de desatar as amarras das sandálias. Ou seja, nem o maior dos homens tinha luz própria. A luz que ele refletia era a luz do próprio Cristo. É exatamente este o momento histórico em que nós estamos inseridos. A ênfase está no que é meu e não no que é nosso. E mesmo quando eu enfatizo o que é nosso, por trás está sempre um interesse pessoal escondido que nós não admitimos. Um exemplo. O meu grupo de estudos. Alguém aqui faz parte de um grupo de estudo da igreja? Quase todos, né? Boa parte. Então, o meu grupo de estudos. Logo, eu quero que o meu grupo de estudos, que é feito para a honra e glória de Deus, ele não sofra muitas alterações, porque está bom do jeito que está. Até mesmo quando a gente enfatiza alguma coisa que é coletiva, a minha igreja, você não gostaria de que fosse uma igreja em que todas as pessoas fossem agradáveis e legais? Todo mundo queria, não é? Mas cada um tem uma criação, cada um tem uma atitude. Então a gente sempre pensa, até mesmo quando a gente pensa coletivamente, é que esse coletivo vai trazer alguma bênção para mim. Então por trás do nosso existe o eu. E por trás do nosso tem que existir o dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, nós não temos luz própria. A igreja é coletivo, mas eu me preocupo com ela muitas vezes porque, de certa forma, o que eu extraio dela é algo que me satisfaz. Outra coisa que revela que nós não nos preocupamos com o nosso, mas com o eu é, quando a igreja, que já foi, por exemplo, de destaque, né? Para mim era o meu grau de satisfação, era estar com os irmãos da igreja. Quando ela passa por um momento de tribulação, a maior parte das pessoas pula do barco. Fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. É mais ou menos assim. Pô, pastor Lucas já não é mais o mesmo, né? O louvor não é mais o mesmo. Os acampamentos já não são mais o mesmo. Mas não sei o quê. E a gente fica sempre pensando o seguinte, já não me é um custo-benefício bom estar nesta igreja. Então eu vou procurar uma em que a palavra de Deus seja pregada e que tenha mais fogo, e que tenha isso, que tenha aquilo. Ok, né? O que eu estou dizendo é que todos nós temos direito de tomar as nossas decisões, mas a gente tem que refletir se a minha decisão é em prol de Cristo e do seu reino, ou simplesmente por causa de nós. A música que eu falei para vocês é do Ministério Zoe. Nunca foi por causa de nós. Nunca foi por causa da gente. Tudo é por causa de Cristo e do seu reino. Quando a igreja está florescendo, irmãos, existem muitos pais e mães que querem adotá-la como... Essa é a minha igreja. Essa aí eu ajudei a construir, né? A hora que ela está passando um momento de dificuldade, é mais ou menos assim, pô, o pastor não faz isso. Não, porque o fulano de tal não faz aquilo. Não, porque, nossa, a igreja está assim. Irmãos, a luz da igreja é a luz de Cristo. Quando eu faço parte dela,
a minha responsabilidade é permitir que Cristo brilhe a sua luz através de mim, para que o coletivo seja exaltado. Irmãos, nem sempre foi assim. Como cristãos, eu não devo me acomodar a este jeitão de fazer as coisas. O que nós estamos fazendo aqui é quase que uma sessão de terapia, né? Quando nós olhamos por trás das nossas intenções, lá no fundo, por trás das nossas motivações. Não é uma visão socialista, nem mesmo de assistência vazia, né? Mas uma forma de pensar diferente, lembrando sempre que nós fazemos parte de um corpo, que nós devemos ter uma visão coletiva. Olha o que diz Atos, pode passar? Atos 2:44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E Filipenses 2:4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, sempre esteve ali revelado nas Escrituras essa verdade. O que aconteceu na história da igreja, que a mensagem que é pregada dos púlpitos, ela começou a ser simplesmente destacada para o homem. Você precisa, você tem direito. E não estou falando só de igrejas neopentecostais, eu estou falando de maneira geral. Não, porque aqui, porque Deus é uma bênção, porque Ele nos abençoou aqui, porque Ele fez isso. Quando que nós tiramos o foco de Cristo e do seu reino, e nós começamos a acariciar os egos das pessoas? Quando foi que aconteceu isso? Talvez não tenha sido com essa geração, mas começou há décadas. E não começou dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é simplesmente reflexo da sociedade. A igreja é reflexo da sociedade. Então a sociedade que respeitava o coletivo e as autoridades, ela foi ruindo. Essa sociedade, ela foi ruindo. Só que junto com essa ruptura, a igreja rompeu também com aquilo que era fundamental nas Escrituras, o princípio da coletividade, da submissão coletiva e da exaltação de uma autoridade única, que é o próprio Cristo, e um projeto único, que é o reino dele. Então, o que move a igreja na história da humanidade, desde a fundação da igreja, durante os séculos e séculos, na idade das trevas, na idade dos mártires, na idade da razão que chegou, tudo sempre foi Cristo e o seu reino. Cristo e o seu reino. O que acontece é que, com o passar da história, a igreja ela se deixou contaminar pela mentalidade que existe na atualidade. Nós precisamos revisitar os valores fundamentais das Escrituras. E eu queria encerrar com essa história. Chegamos na metade e eu queria encerrar com uma história bem simples, de pessoas que vocês também conhecem, que estão lá no livro de Atos, capítulo 18. Pode passar. Atos 18. Nós vamos ler os versos 1 a 3 e depois 18 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Versos 18 e 19. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Você vai falar assim para mim, o que essa história tem a ver, né? Irmãos, o texto mostra que Paulo fez amizade com um casal que tinha sofrido algum tipo de perseguição. Chegaram então onde Paulo estava, Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila são citados por Paulo em 1 Coríntios, em Romanos e em 2 Timóteo, né? E nós vemos na história de Priscila e Áquila que
eles tinham uma igreja que se reunia na sua casa. A história bíblica aponta para uma grande importância do casal Priscila e Áquila. Muito provavelmente, eles tenham sido uma das colunas da geração dos novos discípulos que viveram nos anos 50 e 60 depois de Cristo, né? Paulo chama Priscila e Áquila de meus cooperadores, lutaram comigo, né? Eles hospedaram Paulo em sua casa e perceberam que eles tinham a mesma profissão de fabricador de tendas. Paulo então morou com Priscila e Áquila fazendo tendas, pois eles uniam o útil ali ao agradável. Quando Paulo deixou Corinto, ele levou Priscila e Áquila, o casal, consigo para Éfeso. E alguns creem que foi por meio do trabalho de Priscila e Áquila que a igreja de Éfeso foi plantada. Ela foi regada por Timóteo posteriormente, mas Priscila e Áquila muito provavelmente foram um dos casais de plantadores ali da igreja de Éfeso. Pode passar. Romanos 16, 3 e 4 diz assim, Paulo escreve: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Sabe o que isso aponta? Para um casal que não brilhou nas escrituras, como Abraão, como Moisés, como Paulo, como Pedro, mas a quem todas as igrejas tinham gratidão no coração, porque de uma maneira simples, sutil, eles atuaram poderosamente. Então, eu resumi, basicamente, a ideia, pode passar, Ju, em três expressões. Partilha. Primeiro, eles partilharam a sua vida com Paulo. Eles nem conheciam Paulo, provavelmente, assim, na intimidade, para colocar dentro da casa. Mas eles tinham um propósito comum e eles partilharam um com o outro. Priscila e Áquila com Paulo, Paulo com os dois. Compaixão. Eles se compadeceram uns dos outros, eles cooperaram, eles arriscaram a própria vida. E cooperação. Eles estavam, irmãos, unidos pela missão. Eles não estavam ali preocupados quem ia ser o homem ou a mulher de destaque, né? Humanamente, é legal a gente ver lá nas empresas, né, funcionário do mês, né, o destaque do ano. Legal, humanamente isso é aceitável, mas para o reino isso não tem eficácia nenhuma. Para o reino, o que importa é o próprio Cristo, né? Para o reino é Cristo que importa, Cristo e o seu reino. Vou pedir que você abra comigo em Atos 18, 24 a 28. Já estamos ali, né? Então, diz assim, vamos ler o 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Irmãos, aparece na cena, sai Paulo e entra Apolo. Pode passar? Entra Apolo. Apolo era um judeu natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade do Egito, mas que fazia parte do Império Romano. Ela era a segunda cidade mais importante do Império Romano, depois de Roma, né? Então Alexandria ela é conhecida pela sua grande biblioteca e por ser uma cidade composta de muitos intelectuais.
Pessoas que estudavam nas escolas ou nos grupos de Alexandria eram conhecidas como pessoas com grande potencial intelectual e conhecimento. E o fato do escritor de Atos, Lucas, ter citado que Apolo era um judeu natural de Alexandria, era para que a gente entendesse que ele não era qualquer um. Aos olhos humanos, ele não era qualquer um. Eles tinham chamado Lucas chama a atenção para o fato de que chega no meio do rebuliço da dispersão das igrejas, um homem com grande potencial. E ele falava com entusiasmo, com paixão, com conhecimento das Escrituras. O que acontece é que o Apolo começa a pregar com um grande conhecimento do que ele tinha aprendido até um momento da história. O que ele falava não estava errado, mas estava incompleto. Ele conhecia as promessas do Messias, ele conhecia o batismo de João, o batismo do arrependimento, ele anunciava provavelmente a necessidade de arrependimento. Mas o casal, Priscila e Áquila, que já não brilhavam, mas atuavam poderosamente pela direção de Deus na história, chama Apolo quando vem no pregar e fala o seguinte: Apolo, vem aqui. Que tal, depois do culto, você lanchar lá em casa? Vamos lá pedir uma pizza, E aí, papo vai, papo vem. E onde você estudou? Eu estudei em Alexandria. Nossa, Alexandria. E quais são as suas maiores influências? Não, eu tenho ouvido muito a respeito do profeta Isaías, profeta Jeremias, Miqueias falou sobre a vinda de Jesus, ou do Filho de Deus, do Messias. Aí ele falou assim: mas você sabe que ele já veio, né? Não, estou sabendo aí, ouvi um comentário e tal. Mas você sabe que o batismo de João era simplesmente uma preparação. Você não sabe, Apolo? Sim, João veio para preparar o caminho do Senhor. E aquele batismo era um batismo para arrependimento. Está sabendo, Apolo? Estou sabendo sim. Mas você sabia que Jesus vem para habitar na vida das pessoas? Ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo, para revestir as pessoas da sua presença? Sério? Olha o que diz aqui nas Escrituras. E começam a ensinar Apolo, um homem poderoso na palavra, com o dom da palavra, ele então se submete à orientação de Priscila e Áquila, duas pessoas, como eu disse para vocês, que não brilhavam, duas pessoas que atuavam nos bastidores, que tinham uma igreja na sua casa, que reuniam os discípulos, que encorajavam os discípulos. Irmãos, o conhecimento geral que Apolo tinha, o fervor, a intenção e a intensidade, mostravam um cara que era um grande potencial, mas nada disso, o número de seguidores de Apolo, o conhecimento de Apolo, não eram indicativos de que ele fazia a coisa certa. Ele precisava aprender mais do que parte das Escrituras. Ele precisava aprender toda a Escritura, toda a revelação. Pode passar, Ju. Apolo aceitou ser corrigido. Irmãos, humildade para entender que o chamado dele não era por causa dele. Por que eu digo que eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui? Espero que esteja dando certo a gravação. Mas, irmãos, o chamado de Apolo não era maior do que o reino e do que o próprio Cristo, ou de Cristo e do seu reino. O chamado de Apolo era um instrumento de Cristo e do seu reino. Logo, não era ele que devia determinar a condução, mas o próprio Cristo, a própria Escritura, o próprio conhecimento pleno das Escrituras que deveria conduzir o ministério de Apolo. Não tinha brilho na vida de Apolo. Apolo tinha potenciais dados por Deus, mas deveria ser trabalhado de uma maneira que Cristo fosse exaltado. E ele estava exaltando a promessa, mas não estava exaltando o cumprimento da promessa. Então ele precisou ser corrigido. Outra coisa, Apolo, pode passar, ele não se frustrou. Veja só, imagine que você conheça um grande pregador, mas ele não tem formação, falta fazer alguns ajustes. Aí você fala: vai estudar, meu irmão, vai estudar que tem muita coisa para você aprender ainda. Aí ele vai, estuda. Apolo tinha ansiedade, ele queria fazer as coisas, queria fazer a obra do Senhor,
mas ele precisava se preparar. A Bíblia não revela quanto tempo Priscila e Áquila instruíram Apolo, mas o fato é que eles discipularam Apolo para que ele fizesse bem feito, né? O que acontece hoje em dia nas igrejas é mais ou menos assim: pastor, precisa deixar ele cantar lá, porque se ele não cantar ele desanima. É isso, Marcelo? Ô pastor, precisa, senão a pessoa desanima. Irmãos, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. As igrejas evangélicas estão refém dos ministérios individuais. As igrejas evangélicas estão reféns. Nós temos na cidade de Araras, 3 igrejas. E tem um irmão lá que frequentou as 3 igrejas e não se firmou em nenhuma delas. Sabe por quê? Porque ele quer chegar na igreja, porque ele tem bom conhecimento de música, ele já quer estar lá na frente. Ele quer formar um coral, ele quer cantar, ele quer dirigir, ele quer fazer. A partir do momento que você fala assim, irmão, calma, nós temos uma pessoa, ele vai embora. O que isso significa? Ministérios individuais que não prezem o coletivo e a submissão ao grupo, não tem valor nenhum. Deus vai abençoar a vida das pessoas que seguem esse ministério, porque as pessoas vão de coração. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que a minha vida, a sua vida, toda a nossa história, ela está submissa a um coletivo. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, mostrar às pessoas a importância do processo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo e o seu reino. Não, mas eu já sei. Irmãos, se não sabe, tem que aprender, tem que se submeter ao processo. Não é sobre nós, é sobre Cristo e o seu reino. Então, se é sobre Ele, para eu contar a biografia dEle, a história dEle, o projeto dEle, eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer, como diz Oséias 6,3. Conhecer e prosseguir no conhecimento das Escrituras, de Deus, da intimidade com Ele. Por fim, Apolo tinha consciência da missão abrangente. Só é possível escapar das armadilhas humanas do mérito quando nós enxergamos a grande missão de Deus no mundo. Muitas pessoas dão as suas vidas porque não se veem como primordiais, mas como instrumentos de uma missão maior. Veja, se você estiver no meio de uma ilustração bem simples, uma imagem, só para mostrar para vocês como é diferente. Imagine que você esteja num congresso político e tal, e o presidente do país esteja lá. A hora que escuta um tiroteio, o que acontece? Todos os seguranças do presidente fazem uma cortina de proteção em volta dele, não é isso? Por quê? Porque ele é a pessoa mais importante ali. Sabe o que aconteceu com Cristo? Quando começou o tiroteio, ele fez o oposto. Ele se colocou entre os assassinos e a multidão. No Evangelho, aquele que mais sabe é aquele que mais se submete ao sofrimento. Então, se a gente quer olhar para o Evangelho sob a perspectiva da eternidade, do reino e de Cristo, nós temos que mudar. Nós não somos aqueles que temos que ser protegidos por seguranças. Tem muito pastor aí protegido por segurança. Tem muito pastor aí andando de carro blindado, de Audi, de Mercedes, até de avião, porque eles são importantes, né? Então eles acham que eles são importantes para o reino. Eles são, mas eles não são mais importantes do que Cristo. Eles estão à frente de Cristo. Cristo se colocou entre o tiro e a multidão. Cristo lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque a missão, ela está acima de nós. Só é possível escapar das armadilhas do mérito quando nós enxergamos a missão de Deus no mundo sob a ótica do Evangelho. Muitas pessoas dão as suas vidas, como nós vimos agora. Muitas pessoas oferecem sem nunca terem brilhado na sociedade.
Mas o Senhor, nós temos falado, enfatizado isso nos ministérios, nos jovens, e estamos enfatizando aqui. O Evangelho precisa de gente que não queira brilhar. Jesus chama pessoas que querem simplesmente serem usadas para que a luz dele brilhe através de nós. As expressões que Paulo usou mostram essa verdade. Olha o que diz Filipenses. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo que Apolo se capacitou, ele desejou ser enviado para a Acaia, uma região da Grécia atualmente, né? Os irmãos encorajaram Apolo: não, você tem que ir sim. Mas antes de ir, manda uma carta para os discípulos para ver se lá é o melhor caminho, se eles podem receber você. Não, vou mandar. Vocês imaginam que não é um WhatsApp que nós mandamos hoje? Ele mandou, além dele ter sido preparado por Priscila e Áquila, ele ainda mandou uma carta e tinha que receber a resposta. Eu não sei quanto tempo demorou, quantas semanas, quantos meses, talvez mais de um ano. A gente não sabe quanto tempo foi. Mas o fato é que ele finalmente foi e cumpriu o plano de Deus para a sua vida. Assim como Paulo e Pedro foram grandes expoentes do Evangelho, Apolo também foi. O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, diz assim, olha o que ele diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, o dedo duro, de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O próprio Paulo eleva Apolo numa situação de que tinha muitos seguidores. E o que Paulo diz é o seguinte: eu não quero ninguém me seguindo. Eu não quero que vocês sigam Pedro, eu não quero que vocês sigam Apolo. Eu quero que vocês sigam Cristo, porque ele se entregou, não fui eu. Não é por mim. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. É tudo por causa de Cristo e do seu reino. Irmãos, Apolo teve humildade para ser corrigido, perseverança diante dos desafios e consciência da missão. Último slide para a gente refletir, crer e aplicar. Primeira semana, nós falamos da condução soberana de Deus. Na segunda semana, nós falamos sobre o chamado individual. E hoje nós encerramos essa primeira parte com a consciência que nós precisamos ter de uma missão muito mais abrangente, que está fora de nós. Aprendemos que Deus conduz a história soberanamente, mas que nós temos chamados individualizados, mas que devem estar a serviço da missão abrangente. Irmãos, nada do que somos e fazemos pode ser um fim para nós ou em nós. É claro que nós temos sonhos pessoais. É claro que nós devemos ser os melhores pais, maridos, esposas, amigos, pastores, líderes, servos. Nós precisamos ser a melhor versão de nós mesmos. Mas nós não podemos esquecer que acima dos nossos planos pessoais, que são passageiros, nós fazemos parte de um corpo, uma família, um povo que será levado à presença do Pai. E tudo que nós fazemos e tudo que nós somos precisa considerar Cristo e o seu reino. Com mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas em breve ao redor da terra, mais as bilhões e bilhões e bilhões que viveram na história da humanidade, nos séculos e milênios, não dá para achar que o Evangelho tem a ver só com a gente. Nós somos parte do processo. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre o seu reino. E é um grandíssimo privilégio fazermos parte da história. Isso deve nos levar à certeza de que o nosso papel é importante para o quadro completo. Mas o quadro completo, o reino de Deus, o autor do reino, o autor do quadro, o próprio Cristo, ele tem que ser exaltado acima dos nossos planos pessoais. Há estudos que mostram
que a carta de Hebreus, cujo autor é desconhecido, foi escrita por um judeu convertido a Cristo, com estudos profundos e com um linguajar, com um grego proveniente basicamente dos estudiosos de Alexandria. Se o autor foi citado nas Escrituras, e nós vamos descobrir na segunda volta de Cristo, o único que se encaixa nesse perfil é Apolo. Eu não estou afirmando que Apolo escreveu Hebreus, mas estou dizendo que se os indícios bíblicos nos apontam para uma pessoa, muito provavelmente Apolo, com o seu discurso, escreveu a carta aos Hebreus. E mesmo que não tenha sido, Hebreus é o texto que nós vamos usar para encerrar. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia, aquele dia em que Cristo vem para dar aquela invernizada no quadro e mostrar: eis o meu reino, entrem, meu povo. Vamos orar.